Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Jeremias 31, verso 17 diz assim: há esperança para seu futuro. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua casa. Há esperança para o seu futuro. Você talvez conheça alguém, ou talvez seja uma dessas pessoas que perderam a esperança. E normalmente perde-se a esperança porque você não tem nenhuma expectativa de futuro. Esperança é exatamente a ardente expectativa de aguardar que algo bom vá acontecer. Você olha para o amanhã e espera dele coisas boas. E infelizmente muitas pessoas perderam a esperança porque não há nenhuma expectativa de futuro. Esse é um dos versículos lindos, um bom texto dentro de um contexto ruim. Ruim porque o momento em que o povo estava vivendo era um momento de extrema privação, cativeiro. A desobediência havia levado o povo a um período o qual levaria 70 anos de cativeiro babilônico. No meio dessa situação, as pessoas começam a esperar com que esse tempo acabe rápido. Afinal de contas, todos os que passam por privação e sofrimento anseiam que esse período passe rápido. Ninguém quer ver o sofrimento durar muito. Você espera que a dor dure pouco, que a escravidão passe rápido. E por querer ouvir coisas que os encorajavam, eles começam a ouvir profecias falsas. Profecias falsas são consequência de um coração que quer ouvir alguma coisa. E quando você está desesperado para ouvir uma boa notícia, você corre atrás de boa notícia. Jeremias é o profeta que Deus usa para escrever uma palavra de esperança, mas também de exortação para o povo. Eles estavam começando a ouvir profetas mentirosos. 2 deles são revelados aqui, os seus nomes, Acabe e Zedequias. Lá em Jeremias 29, 2 capítulos anteriores, Jeremias os confronta. Vocês estão dizendo coisa para o povo que Deus não disse. Vocês estão querendo enganar o povo, achando que o tempo vai ser curto, mas o tempo não vai ser curto. Vocês vão ter que passar por um período extenso de cativeiro. E as falsas esperanças começam a surgir. Pior do que não ter esperança é ter uma falsa esperança. É você esperar por algo que não é verdade. E tem muita gente preso nesse vício, achando que algo que foi prometido é verdade quando não é. Você já viu o quanto de gente que cai em golpes por aí? Não, você deposita R$100, faz um Pix para mim, porque quando você depositar esses R$100 ou fizer um Pix de R$100, nós vamos conseguir liberar os 10 mil. Já ouviram gente caindo em golpe assim? E você cai numa falsa esperança, aí você fica mais desesperançado ainda. Porque na quantidade de frustrações que você vai vivendo, você vai perdendo a confiança. E a credibilidade do que é dito a você deixa de existir. Você começa a achar, quer saber? Não tem esperança.
É no meio desse contexto que Deus usa a vida do profeta Jeremias para apontar para um amanhã de esperança e para um futuro melhor. Esse versículo, versículo 17 do capítulo 31, ele brota exatamente num contexto aonde a pergunta é essa: o que o futuro me reserva? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas faz de vez em quando, uma vez ou outra. O que o futuro tem para mim? Por exemplo, esse ano, o que vai ser? Primeiro semestre praticamente acabou, nós estamos já em junho. Mas alguns meses você está celebrando Natal, você já está começando a preparar jantar, já está começando aquela agitação de final de ano e começando a planejar para o outro ano. E o ano está passando e você não vê nada acontecer. Pelo contrário, parece que as coisas só pioram. Em tempos de crise, em tempos de escassez e de privação como esse, normalmente busca-se um referencial de esperança para o amanhã. É aqui que o Evangelho faz a diferença, porque o Evangelho é a mensagem de boas novas, não só para o amanhã, mas que começa hoje. E Deus vem e fala, através de Jeremias, exatamente isso: há esperança para o teu futuro. E é interessante como Deus vem e aponta para o amanhã, porque as muitas pessoas que ficam presas no ontem, ou estão encarceradas no hoje. Mas Deus está dizendo, não importa como foi ontem, não importa como está sendo hoje, há esperança para o seu futuro. Há esperança. O que Deus está dizendo é, não há nada que esteja perdido. E algumas pessoas, e talvez você seja uma dessas, como eu disse, que faz a seguinte pergunta: como é que eu vou saber se realmente Deus tem algum plano para mim? Bem, primeiro porque você está aqui, vivo ainda. Enquanto há vida, há esperança. Deus tem algo ainda a ser feito. O problema todo é que ao invés de nós buscarmos a Deus, nós buscamos um plano. Tem que inverter a questão, eu não busco um plano, eu busco a Deus. E Deus me revela o plano. Quando o texto de Jeremias 29:11, talvez você já conheça, tenha citado, saiba de cor, tenha escrito em algum lugar. Eu conheço pessoas que têm versículo na capa da Bíblia, porque escrevem e falam isso como uma fonte de encorajamento, onde ele diz, eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Há planos de Deus, há um futuro. Quando Deus vem e fala para o povo no cativeiro, Ele está exatamente dizendo isso. Eu tenho as respostas que tanto você procura. Eu tenho percebido a quantidade de pessoas que ficam à procura de uma resposta. Para esse momento da vida, para uma frustração em casa, para um problema no casamento, para algum tipo de situação em que ele não vê saída, ele está à procura de respostas, porque todo homem procura uma resposta para os dilemas que a vida lhe oferece. De tempo em tempo você vai descobrir que não tem resposta para tudo. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma filosofia vai te apresentar resposta para todas as coisas. Mas Deus é a resposta que todos nós precisamos nos momentos difíceis da vida. É nessa situação onde o povo não sabe o que fazer. Tanto é que Jeremias, no capítulo 29, diz qual deve ser o procedimento deles. Construam casas, casem-se, edificam famílias, trabalhem por bem da terra, porque se a terra for boa e abençoada, vocês serão. Às vezes nós não entendemos que a única coisa que podemos fazer é cooperar com o inevitável. O que Deus está dizendo é, coopere com o inevitável. Mas não se conforme com ele, porque eu tenho algo para o seu amanhã que é melhor do que hoje. Deus tem uma manhã melhor para você do que foi hoje. E talvez tenha gente dizendo assim, mas o meu hoje está bom. Bom dizer, mas Deus está dizendo que vai ser melhor. E Deus diz, há esperança para o futuro.
Aqui está Jeremias, pregando para um grupo de homens e mulheres, um povo que estava agora levado no exílio babilônico. E se há um grupo de pessoas que vivia a incerteza do futuro, era esse povo. Não sabemos o que vai acontecer. Pouco tempo atrás, e parece que a nossa memória é curta para algumas coisas que não deveriam ser, enfrentamos uma pandemia que gerou exatamente esse tipo de questionamento. Como é que vai ser o futuro? Quem imaginou que a vida voltaria àquilo que alguns chamam de normalidade? Tem gente que pensou, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Os meus filhos vão se formar? Não tem escola? Será que vai ser tudo online? Não sei se sabem, mas a maior crise emocional que tomou conta da humanidade na era moderna aconteceu durante a pandemia, movido pela incerteza do amanhã. Adolescentes em crise, jovens sem perspectiva de formação, de futuro, de trabalho, empresários que o seu comércio estavam voltados para uma situação específica dentro de um contexto e disseram, incerteza quanto ao futuro, o que vai acontecer? Bem, esse povo vivia uma situação ainda pior, porque eles eram escravos. E como escravos, não tinham poder sobre as suas próprias escolhas. Eles não tinham direito de ir e vir. A liberdade lhe havia sido roubada. Não há esperança para o amanhã. O que nós vamos fazer? Não há esperança para o futuro. Estamos cativos. É sempre num ambiente desse que Deus vem e diz, sempre haverá esperança quando Deus é invocado e o seu nome é proclamado. Não há história, por mais difícil que seja, em nenhum contexto controverso, por mais que ele pareça, que Deus não tem o poder de reverter. Deus é especialista em abrir caminho no meio de um mar. Deus é especialista a fazer água brotar de uma rocha. Deus é especialista a abrir uma porta aonde você não vê saída. Deus é especialista em gerar esperança no coração de quem está desesperançado. Há sempre essa palavra, há esperança. E quem sabe hoje à noite você chegou ou conectou-se online, está aí em casa, num dos momentos mais difíceis da sua vida, ou aqui, quando você olha e diz, perdi tudo. Minha esposa me abandonou, meu marido me deixou, a doença me alcançou, não há expectativa de melhoras no trabalho, não vejo nada. Não há o que se esperar da vida. E alguns talvez pensam até em tirar a própria vida. O suicídio normalmente acontece quando a esperança de um futuro melhor não existe mais no coração da pessoa. Viver para quê? Para continuar sofrendo? Viver para quê? Para continuar perdendo. É nessa hora que Deus muda realidades. Porque não há causas perdidas para Deus. Não há situações de impossibilidade que Deus não possa agir. Não há história, por mais difícil que tenha sido no passado, que Deus não possa apontá-la para um futuro melhor. É nesse contexto, muito parecido com a nossa história, porque todos nós aqui um dia estávamos debaixo de um cativeiro. Todos os homens, independente da sua história, da sua etnia, da sua nacionalidade. Porque o homem nasceu escravo, e não foi escravo de um povo, é escravo do pecado. Todo homem nasce escravo do pecado. O pecado tem domínio e governa sobre a carne do homem. Paulo dizia de que o bem que ele queria, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não desejava, ele acabava fazendo. Porque ele é escravo das suas vontades. Escravo dos prazeres da carne. Escravo daquilo que os olhos cobiçavam. Eu conheço gente escrava do pecado, de uma tal maneira que anda acorrentado pelos desejos que governam o seu coração. Aqui estava o povo, escravo. Será que nós vamos morrer assim? Será que os meus filhos vão ser gerados nesse contexto?
E Deus vem e diz: há esperança para o seu futuro. Por que há esperança? Há esperança porque o próprio texto diz que Deus tem um plano a ser colocado em ação. E aprenda o que eu vou te dizer hoje à noite, e nunca mais se esqueça, por gentileza. A única forma de você viver um futuro de esperança é quando você descobre o plano de Deus para a sua vida. Porque todo plano do homem, por mais lindo e mirabolante que ele pareça, ele está sujeito ao fracasso mais cedo ou mais tarde. O texto de Provérbios diz de que há caminhos que para o homem podem até parecer bom, mas o final é a morte. Você pode fazer planos para o seu futuro, e não há problema de fazê-los, mas saiba, nenhum deles se compara ao que Deus tem para a sua vida. Nenhum deles. O plano para te dar um futuro maravilhoso, desejável, que Deus fala para Jeremias, ainda no contexto desse texto, lá em Jeremias 29:11, ele diz: eu sei os planos, os pensamentos, eu é que tenho os planos. Enquanto você achar que sabe o que é melhor para a sua vida, você vai continuar sem esperança. Deus vem e diz: há esperança para o seu futuro. Tem muita gente que vai querer dizer para você, cair naquela história: você que faz o seu próprio destino. O futuro é a gente que constrói. Já ouviu essa frase? O futuro é a gente que constrói. Exato, se for desse jeito, é por isso que você está do jeito que está. Então não reclame do seu presente, porque ele já foi o seu futuro um dia. O seu presente é um plano do seu ontem. Você está vivendo hoje o que o dia foi futuro para você. Você sonhou, fez planos. O problema é que você não controla nada. Você não controla nada. É por isso que uma vida de esperança é aquela que está nas mãos de Deus. Deus fala ao profeta e o profeta fala ao povo: há esperança. Não porque alguém disse, ou por quem te encantou com algumas cartas, com horóscopo. Tem gente que fica em horóscopo até hoje. Esses dias, desculpa se estiver aqui, tomara que não. Mas eu estava no shopping, eu e minha esposa. Havia ido trocar, mês passado, meu aniversário, ganhei presentes bons. Estou recebendo ainda, porque eu recebo até o final do ano, viu, meus irmãos? Eu celebro o aniversário, ele vale o ano todo. Ele só vence quando for o outro. Eu tinha que trocar alguma coisa, uma pessoa disse assim para mim: ai, pastor, que bom encontrar o senhor aqui no corredor. Estava ela e uma outra moça, eu e minha esposa. Oi, pois não, sou lá da igreja. Ai, que legal. O que foi? Não, eu vim trocar meu aniversário. Ah, o senhor é de maio? Falei: sou de maio. Maio, estamos em maio. Então o senhor é o quê? De que signo? Eu falei: olha, eu não sei. O senhor é do começo de maio ou final de maio? Porque dependendo da época, o signo é outro. Irmão, você imagine o lamento que é uma pessoa ter que depender de um horóscopo, de uma previsão do dia que é mentirosa. O camarada vai hoje, a lua ascendente, com inclinação para não sei onde, quando você tem plano de Deus para a sua vida. Tem gente que vive uma frustração presente, porque essas formas de prever o futuro, gente que vai em cartomante, gente que lê a mão, gente que joga búzio, essas são formas mentirosas de se prever o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Só Ele é quem sabe a sua história. Ninguém pode prever, ninguém sabe, por mais que a hipótese seja positiva e tomada de boas intenções, são falsas. E o pior cego é o que não quer ver. Porque tem gente que gosta de acreditar. Ah, não, eu estou na igreja, mas de vez em quando eu gosto de dar uma consultadinha. Só para saber se não vai dar uma força, porque melhora o meu dia. Meu irmão, você é alguém que é enganado e gosta. Porque tem gente que é enganado e gosta. Não, eu gosto de ser enganado. Não, como eu gosto, me sinto bem.
Estão mentindo para mim. Não, eu sei que ele é mentiroso. É igual uma pessoa uma vez veio conversar comigo, dizendo, pastor, estou numa sociedade, mas eu sei que o cara está me roubando. Tá, e aí? Não, mas não queria romper a sociedade. Falei, então seja roubado sendo feliz. Não tem problema, você sabe. Estão roubando, eu sei, pastor, que na hora da divisão de lucro, tem coisa que ele... Mas o que eu faço? Falei, você tem duas escolhas. Ou rompe, ou continua debaixo da mentira, achando que está tudo certo. E você vai vivendo um presente sufocante, sem esperança de um futuro melhor. Deus está dizendo para o povo, há esperança para vocês. Deus hoje vem com o seu Espírito, através da sua palavra, mais uma vez, ecoar sobre o nosso coração. Há esperança para o seu futuro. Tem algo melhor para você. Tem dias melhores à sua espera. Você não precisa chorar para sempre. Você não precisa sofrer para sempre. Você não precisa ser escravo para sempre. Deus diz ao povo, há esperança. De que forma essa esperança nos é apontada? Primeiro lugar, porque Deus ouve o nosso clamor e enxerga as nossas lágrimas. A grande esperança de dias melhores é saber de que há alguém que se importa. Deus se importa. Aliás, o único que se importa de verdade conosco, para valer, é Deus. Foi o Senhor quem disse, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone. Você fala, como é que não existe nada maior do que amor de uma mãe? Existe o amor de Deus. Mãe, infelizmente, nessa geração, algumas abandonam o filho. Tem casos recentes de mãe. Teve um caso aí de uma moça que tomou jornal mundial aí, principalmente na região norte do país, uma moça que vivia debaixo de influência de um remédio, o qual a mãe fazia parte do esquema. Não existe ninguém que te ame mais do que Deus. Nem você se ama mais do que Deus te ama. Quando Deus se importa, há esperança. As pessoas podem te deixar. As pessoas podem te abandonar. E se você depende do socorro dos outros, você vai viver frustrado. Porque tem gente que deposita a sua esperança na ajuda de alguém. Mas o único que permitiu não nos deixar nunca foi o Senhor Jesus. Ele prometeu para os discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias. Não só nos bons, mas nos ruins também. Porque, meu irmão, quando a coisa está boa, fala a verdade. Todo mundo liga. Você está no grupo de WhatsApp. Você é chamado, você gosta de ser celebrado, mas deixa a situação virar para você ver. Tem gente que finge que não te conhece. Aí só vai aparecer no grupo. Fulano de tal foi removido. Te removem. Porque você não tem mais para oferecer. Porque esse mundo, infelizmente, na sua grande maioria, vive pela moeda de troca. Você vale o quanto você pode oferecer. E quando você não pode oferecer mais nada, ele diz, dá licença que eu arrumei um melhor. Deus não. Deus nos ama, sendo nós ainda pecadores, sujo, preso, rebentado. Deus olha para nós e diz, com amor eterno eu te amei. Esse é o texto que começa aqui no verso de número 3. Volte para mim lá no capítulo 31, por favor. Porque a esperança de um futuro melhor é essa, é porque Deus nos ama e se importa conosco. Olha o que diz o verso 3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno e com amor leal atraí você para mim. Quando todos se desprezam, Deus diz, vem porque eu posso mudar a sua história. Há esperança, porque há um Deus que ouve o clamor do aflito. Há um Deus que não abandona quando você mesmo desistiu de você próprio.
Porque não é só o fato dos outros terem desistido de você. Tem gente que desistiu de si próprio. Nem mais você acredita em você mesmo. Eu não acho que há esperança. Deus vem e diz: há esperança sim para o seu futuro. Eu me importo, eu te amo, eu tenho planos para a sua vida. Aqueles que têm uma esperança verdadeira são aqueles que, como o texto continua dizendo, agora já no verso de número 16, um anterior ao que nós lemos. Ele diz: não chore mais. A esperança para o nosso futuro é porque há um Deus que é capaz de enxugar as nossas lágrimas, que pode fazer com que cesse aquilo que nos causa dor. Só Deus tem o poder de fazer isso. Só Jesus pode cuidar de um coração ferido e de um rosto molhado por lágrimas. É por isso que Deus diz: há esperança. Você pode desistir de você. Você pode achar que ninguém mais olha para a sua lágrima, para o seu sofrimento. Isso aí é frescura dele, isso aí só reclama. Mas só quem sofre sabe o tamanho da sua dor. A esperança para o futuro existe porque há um Deus que é poderoso para nos livrar. Olha o que diz agora o verso de número 11. O Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Por que há esperança para o futuro, Deus está dizendo? Porque aquilo que você acha que não consegue vencer, eu venço por você. É por isso que há esperança para nós, porque não é na nossa força, é o que Deus pode fazer por nós. Porque se nós olharmos para os nossos recursos, vamos ser sinceros, nós desistimos rapidamente. Quando olhamos o tamanho do inimigo, e quando percebemos as lutas que temos que enfrentar, no contexto que enfrentamos, se você só tiver os seus olhos voltados para as coisas humanas e naturais, você desiste do futuro rapidamente. Mas Deus está dizendo: há esperança para o seu futuro, porque quem peleja as suas batalhas sou eu. Se você colocar Jesus na sua história, os inimigos que você não consegue vencer, Ele vence a todos. Não há um inimigo sequer que Jesus não tenha vencido, até aquele que era o maior de todos, a morte. Jesus venceu. Jesus nos dá esperança porque Ele luta as nossas batalhas e vence os nossos inimigos mais difíceis. Quando Deus vem e diz para o povo: há esperança para o seu futuro, Ele fala, porque agora, um pouquinho mais para frente, já agora no verso de número 31, Deus começa a explicar através da boca de Jeremias o porquê está acontecendo isso, mas Ele diz, melhor, verso de número 23, desculpa. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente: o Senhor abençoe a morada justa, ó Monte Santo. O que Deus está dizendo aqui? Há esperança para o teu futuro, porque há um Deus que muda a nossa sorte, muda a nossa realidade. Porque a realidade é de um povo que estava quebrado, arrebentado, por causa da desobediência, por causa do pecado. Ele diz: há esperança para vocês, porque eu tenho o poder de mudar a sua sorte. É dentro desse contexto que depois, lá na frente, se você tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais de Bíblia, você vai lá no Salmo 126. Salmo 126 é o salmo de júbilo de um povo que havia sido liberto do cativeiro babilônico e agora celebrava o poder de ir ao templo. Você lembra qual é o salmo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de alegria, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e é por isso que eles estão alegres. Ele diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as torrentes do Neguebe. É um Deus que muda a realidade. Há esperança para você, porque não depende de você. Graças a Deus que não depende de nós. Você já imaginou se dependesse só da gente? Deus está dizendo: eu tenho o poder de transformar um lar destruído num lar restaurado, edificado, curado. Não pelo seu poder, mas pela minha graça e pelos méritos da cruz. Há esperança para o futuro, porque há um Deus que restaura. Há esperança para o nosso futuro, diz o verso 31 agora sim. Porque olha o que ele diz: está chegando o dia. Ponha na tela por gentileza. Está chegando o dia. Olha o que Deus faz conosco. Gera uma expectativa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está chegando o dia. De que dia? O dia em que farei uma nova aliança com o povo de Israel. Por que há esperança para o nosso futuro? Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Quando Jesus está participando daquela que seria chamada da última ceia com os discípulos. Celebramos anteontem, domingo, sempre no primeiro domingo do mês aqui na igreja, nós partimos o pão e bebemos do cálice. E lembre-se do que Jesus disse. Texto de 1 aos Coríntios, Paulo, no capítulo 11, diz: este é o cálice da nova aliança, que é feita no meu sangue. Por que há esperança para o nosso futuro? Porque Jesus veio ao mundo e estabeleceu com ele uma nova aliança. Aquilo que antes eles esperavam, está chegando o dia, para nós já chegou. Os teus melhores dias podem começar hoje, se você se atentar de que há uma nova aliança para a sua vida em Jesus. Enquanto você não for para Jesus, você viverá escravo do passado. O único que tem condições de te liberar para um futuro de bênçãos é Jesus Cristo de Nazaré. Há esperança para o nosso futuro, porque o Salvador veio ao mundo e deu a sua vida em resgate de muitos. Em último lugar, para a gente terminar e eu ir para a festa do meu tio. Verso 38. Está chegando o dia. Veja como há sempre uma expectativa para o amanhã. Deixa eu dizer algo para você. Há algo de bom da parte de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Está chegando o dia. Ele diz: em que Jerusalém será reconstruída para mim. O que Deus está dizendo ao povo ali, e o que o Espírito Santo de Deus diz para nós hoje à noite, é de que hoje já chegou o dia em que Deus vai reconstruir a sua história. Você não vai ficar conhecido como um fracassado, como fruto de um lar destruído, como um falido, como um quebrado, como um derrotado. Já chegou o dia em que Deus disse: há esperança para você, porque eu sou o Deus que reconstrói tudo e faz nova todas as coisas. Hoje à noite, Deus te trouxe aqui para fazer você olhar para um amanhã cheio de possibilidades. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, lembra havia um samba, acho que era Gonzaguinha que gravou. Estou bem eclético hoje. Dizia: como será o amanhã? Responda quem puder. O meu futuro será como Deus quiser. Ele não sabia, mas estava sendo quase que um profeta ali. Porque é exatamente isso. Agora, se você for ao Senhor, não há passado que Ele não possa perdoar.
Não há presente que Ele não possa restaurar. E não há um futuro que Ele não possa começar a realizar para você hoje. Abandone seus planos. A única esperança para o seu futuro está em Jesus. Conheço tanta gente, num contexto muito parecido como esse, em que as pessoas se viam totalmente sem perspectiva. Pastor, para mim já deu, para mim não dá. Eu já vi isso no ministério, já vi isso em família, já vi isso com empresários, já vi isso com profissionais, já vi com crianças, já vi com adolescentes, já vi com jovens. Mas eu também já vi inúmeras vezes estes que assim chegaram e ao ouvirem o evangelho das boas novas, terem os seus olhos abertos, o seu coração mais uma vez aquecido e serem reconstruídos e transformados pelo poder da graça de Deus. Quando você olha o contexto todo, é por isso que Bíblia você tem que conhecê-lo no contexto. Fuja de gente que fala da Bíblia picada. Bíblia não é estrogonofe para você servir picada. Estrogonofe é que você serve picadinho, não é? Bíblia você serve no contexto, porque tudo é sobre Jesus. Tudo aponta para Cristo. No capítulo 18 do mesmo livro, Deus está dizendo pelo mesmo profeta para o povo: sobe a casa do oleiro, ou melhor, desce a casa do oleiro, e vá, e você vai encontrar ali alguém trabalhando num vaso de barro. Ele não saiu como desejava. Aí Deus disse, ele amassou o barro e começou a fazer de novo. O nosso Deus faz exatamente isso. Pastor, não está do jeito que eu imaginava e por isso eu acho que não vai dar certo. Há esperança para o seu futuro. Se você permitir com que o oleiro ponha as mãos sobre a sua vida. E que você vá até Cristo e diga, ó Senhor, muda a minha história. Os meus planos não têm dado certo e nunca darão. Mas hoje eu ouvi na tua palavra que o Senhor tem um futuro para mim. Que o Senhor tem planos para a minha história. Que o Senhor pode fazer tudo novo. De que o Senhor se importa. Que o Senhor me ama. E que o Senhor fez com que a tua promessa em Jesus se cumprisse para a minha vida. Faz isso hoje em mim. E se prepare para começar a viver os melhores dias da sua vida.